negócio aí que meu aluno fez para mim. Ele que me ajuda nisso. Coloquei um HD não sei o quê. Tem um HD externo agora, que a gente usa para melhorar a velocidade, porque olha aqui, eu fico com umas 300 páginas abertas, entendeu? Eu não consigo. SSD, tal do SSD. Eu fico com umas 300 páginas abertas, é assim que eu trabalho. Um dia eu vou ter um Mac, né? Um dia, quem sabe, vou trabalhar para isso. Gente, então vamos lá. Então vamos lá para o preparo de pós, tá? Então nós temos 3 principais etapas nesse momento aqui. Vocês vão ver que quando a gente for falar de grãos, quando a gente for falar de comprimidos, a gente vai ter também essas mesmas etapas, tá? Mas agora eu quero falar do preparo de pó enquanto forma farmacêutica final. Como é que se prepara os pós? A primeira etapa é a pulverização. A pulverização, gente, não deixa de ser, também tem um termo utilizado, cominuição, que é diminuição de partícula. Quando você vai pulverizar um pó, você vai diminuir o tamanho dessa partícula. Depois da pulverização, diminuir lá o tamanho das partículas, eu vou selecionar. Selecionar quer dizer também quando eu faço a escolha do tamanho de partícula que eu quero. E aí, nesse processo, a gente vai falar muito de tamização. E depois vem a mistura, que é para promover o quê? A homogeneidade dos pós. E aí, sim, depois da mistura que eu fiz a homogeneidade, ok, eu posso envasar esse pó como forma farmacêutica final, ou posso também utilizar esse pó como um produto, uma matéria-prima para a obtenção de uma forma farmacêutica sólida intermediária, dentre elas cápsulas, comprimidos e etc., tá? Ou granulado. Então, a pulverização é a redução do tamanho das partículas, né? Então, eu aumento a área superficial, né? E melhora o processo de secagem, absorção de vapor, dissolução, solubilidade, fluxo e coesão, tá? Agora, com um tamanho específico, né? Se for muito pequeno, aí também eu não consigo ter um bom fluxo, porque a coesão aumenta, a gente já sabe disso, mas só quero que vocês entendam que a pulverização é sempre um processo importante na obtenção de pós medicamentosos, porque nem sempre você tem lá o pó com partículas pequenas homogêneas, tá? Facilita também a mistura de pós, quando o pó está em tamanho menor, né, um tamanho adequado, formação de suspensão em pastas e redução do volume bruto. Ok, próxima etapa, seleção. Falei para vocês, a gente vai falar muito de tamização, que é uma das etapas principais, assim, na obtenção de pós. Por quê? Gente, depois que eu pulverizo, diminuo o tamanho da partícula, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar o tamanho de partícula adequado, né, para eu obter essa forma farmacêutica. E aí, como é que se faz isso, geralmente? Por tamização. Tamização é um processo pelo qual você vai, através da peneiração, que é a mesma coisa, tamização peneira, né? Quando você peneira, o que você está fazendo? Você está ali obtendo partículas com um tamanho mais homogêneo e com uma faixa de tamanho mais próximo do que você pretende, de acordo com a espessura da malha da sua peneira. Tamização é isso. Você vai ver que nós temos um equipamento chamado agitadores de peneira, né, uns chamam de granulômetro também, né, a professora Rosa, quem já teve a oportunidade no laboratório dela já viu esse equipamento, é um equipamento que você tem uma caixa grande assim, onde vai fazer uma agitação e você tem peneiras interpostas. E essas peneiras, elas têm tamanho de abertura de malha diferente, vai do maior até o menor, né, e aí você vai selecionar qual o tamanho de partícula que você vai querer. Então, essa é a segunda etapa no preparo de pós. E, por fim, nós temos a mistura, né, que é o momento em que eu vou realmente homogeneizar esses pós, né, torná-los homogêneos, misturando eles entre si. Claro, aqui eu vou também falar de quantidade e tamanho de partículas iguais. Os adjuvantes tecnológicos mais utilizados para a mistura de pós. Os diluentes são os principais, lubrificantes, quando necessário, né, o lubrificante ele serve, gente, para melhorar o fluxo, né, para deslizar, quando essa mistura acontece em recipientes de superfícies metálicas, os antiaderentes, que é justamente para não aderir a essas superfícies metálicas, e reguladores de fluxo, que são também chamados de deslizantes. Aumenta o fluxo, né, aumenta a velocidade
de escoamento desses materiais, desses pós, pelas superfícies metálicas. Então, vejam, diluentes, lubrificantes, antiaderentes e reguladores de fluxo são adjuvantes farmacêuticos mais utilizados na obtenção de formas farmacêuticas sólidas, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Acho que é simples, né? Se eu pedir para vocês fazerem um esqueminha na prova, olha, trace um fluxograma para o preparo de pós, ou para o preparo de pós e granulado. Vocês vão colocar lá pulverização, o que é pulverização, seleção, o que é seleção, mistura, né? Etapa por etapa, tranquilo. Então, gente, resumidamente, o que nós temos no processo de obtenção de um pó? A pesagem, né, que é a operação farmacêutica principal, assim, que antecede todos os outros processos. Depois eu tenho e aí, antes da pesagem, gente, eu posso ter o processo de pulverização, como eu coloquei aqui, tá? Pulverização, né, pesagem, a tamização, que é o mesmo de seleção, tá? Mistura, o controle de qualidade. Depois que eu obtenho essa mistura, como é que se faz o controle de qualidade de um pó? Me dá um método aí de controle de qualidade do pó. Alguém pode me dizer? Um método de controle de qualidade dos pós. Ninguém. De densidade, de... Densidade. Gente, só ver para mim se está gravando. Eu acho que eu coloquei para gravar, sim, mas só me confirme. Está gravando. Ah, beleza. Análise micrométrica também, né? Exatamente, ó, densidade, análise micrométrica por granulometria, né, fluxo por reologia, que mais? Tamanho de partícula, umidade, então, todos esses são métodos de controle de qualidade, né? Depois você faz o controle de qualidade, você vai para o invase desse pó farmacêutico, tá? Então, esmiuçando, o que é pulverização? Eu já falei que é o processo pelo qual você faz a diminuição do tamanho de partícula, né? Então, corresponde à redução do tamanho de partícula. Essa operação, ela baseia-se em processos de propagação de quebra, onde por meio da aplicação de uma força, você vai obter a quebra das partículas por essa tensão, por essa força, né? É isso que vocês precisam saber de pulverização. Quais são os métodos pelos quais eu posso pulverizar uma amostra sólida, um pó? Pode ser por compressão, que é o esmagamento, né? Pode ser por atrito, tá? Cortes em lâminas e impacto. Por que eu trouxe essas figurinhas aqui? É só para mostrar para vocês, gente, que os métodos de pulverização, eles utilizam esses tipos de força, ou compressão, ou atrito, ou corte por lâminas e impacto, e esses métodos na verdade, são especificados em cada tipo de equipamento, né? Então, por exemplo, método de corte, qual é o equipamento que eu uso? Eu uso um moinho de facas. E veja bem, o moinho de facas, você vai ter todos esses tipos aqui de lâminas que vão gerar esses cortes, que vão diminuir o tamanho da amostra. O moinho de facas, ele é muito utilizado para matéria-prima vegetal. Eu acho que vocês vão, ou se vocês já tiveram gnosia, acho que vocês veem em gnosia. Então, você usa muito o moinho de facas para reduzir, por exemplo, droga vegetal, né, que é o quê? Que são plantas secas, raízes secas e etc, tá? É esse bicho aqui, ó. Parece até, sei lá, um negócio de moer carne, né, mas é um moinho de facas. Por compressão, o que você pode utilizar? Quando numa escala pequena, você utiliza o grau com pichinho, você está comprimindo ali, né? Você está triturando de maneira que você está comprimindo, colocando uma força sobre a tua amostra. Aí sim, o método de compressão, utilizando a almofari, gente, é o grau com pichilo, tá? Isso é muito antigo, mas enfim. Quando você faz a pulverização de sólidos em pequena quantidade, dá para fazer em grau com pichilo, isso é muito comum em farmácia de manipulação, tá? O método por compressão, utilizando moinho de rolo, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para esse moinho de rolo, esse negócio enorme aqui, tanto para fazer, claro, a diminuição também de partículas sólidas, mas também para fazer pastas, né, que vai muito sólido, para fazer pomada, que vai muito sólido. Então, a pasta e a pomada geralmente passa por esses moinhos aqui,
para diminuir o tamanho da partícula sólida que está incorporada nessas bases, tá? Então, tem os moinhos de rolo por compressão. Métodos por impacto, nós temos esse bicho aqui também estranho, que a gente fala de moinho tipo martelo, né? Tem os martelinhos ligados na haste central, e aí ele vai por impacto também, quebrando as partículas do sólido. Métodos que usam impacto e atrito, esse eu usei muito, é o moinho de bolas ou esferas. É assim, gente, você tem aqui uma superfície metálica e bolinhas de ferro com peso, assim, um pouco mais, um peso razoável, necessário para quebrar as partículas. E aí o equipamento ele vai girando, e essas bolas vão, com o atrito e com o impacto da batida, vão diminuindo também o tamanho dos pós. E esse moinho aqui, aí sim, esse é utilizado para a diminuição dos IFAs, o tamanho da partícula de IFAs, tá? De fármacos. Eu não vou aqui pedir essa especificidade para vocês, mas cada tipo de equipamento, né, para você fazer pulverização, ele tem uma especificidade. É tanto que eu falei, olha, os de faca é para droga vegetal, porque você tem um tamanho maior, né, já os de esfera, que são aqueles da bolinha que você agora, você tem um mesh é tamanho, tá, gente? O menor, geralmente é para fármaco, coisa mais fina, etc e tal. Então, essas nuances eu acho que vocês não precisam ter tão especificadamente, mas cada tipo de pulverização eu uso um equipamento diferente. Bem, falamos da pulverização, que tem como princípio, objetivo principal, a diminuição do tamanho das partículas do pó. Depois disso, eu vou para a seleção do tamanho de partícula específico que eu quero, né, através do processo da tamização. Então, na determinação do tamanho de partículas, né, na seleção, partículas dos pós farmacêuticos, elas devem ter dimensão entre 10 milímetros e até menor que 1 micrômetro, né, que são as partículas coloidais. Segundo a farmacopeia americana, não é a USP de São Paulo não, tá, gente? O USP é a farmacopeia americana. Partículas, quando eu era fazia graduação, eu sempre achava que era a USP, né, mas é a farmacopeia americana. Partículas são muito grandes moderadamente, como é que a USP classifica, né? Em partículas muito grandes, moderadamente grandes, finas e muito finas. O que acontece? Se a gente for lá na farmacopeia brasileira, volume 5, lá também você vai ter essa especificação. Quando vocês vão fazer o ensaio de granulometria, que eu imagino que vocês, se não fizeram, vão fazer lá com a professora Rosa, você faz a distribuição, você coloca uma quantidade de massa de pó na primeira peneira, que é a de abertura maior, e aí, à medida que o equipamento vai vibrando, essas partículas vão se depositando nas várias peneiras com mesh é tamanho, com abertura de malha diferente. E elas vão se depositando. Depois, o que eu faço? Eu pego cada uma, peso, faço a diminuição do peso da peneira vazia, né? Faço a diminuição do peso da peneira vazia, e a massa final que ficou retida em cada peneira, eu faço uma proporção. E aí, lá na farmacopeia, deixa eu ver aqui se eu trago aqui, ó. Aí, lá na farmacopeia, desculpa, gente, não é a 5ª edição, é a 4ª edição, quase que eu acerto. E na farmacopeia brasileira, você vai ter esse aqui, ó. O que é considerado pó grosso? Total das partículas passaram pelo tamiz de abertura de malha de 1,70 milímetros e máximo 40% passa pelo tamiz 355 milímetros, e assim por diante. Como você vai ter a proporção dos pós que ficaram retidos em cada abertura de malha, né, da peneira, você vai conseguir classificar que tipo de pó é aquele, de acordo com a farmacopeia 4ª edição. Tudo bem, gente, em relação à granulometria, que aí sim eu estou especificando o tamanho da partícula, tá? Tudo bom. Só um exemplo, só um detalhe. Essa técnica de tamização, que a gente chama granulometria, ela é uma das técnicas de medição. Aliás, é a técnica farmacopeica, é a técnica farmacopeica. Isso quer dizer o quê? Que é a técnica mais antiga, mais simples, né? Que é por granulometria, por essa questão das peneiras, né? Mas você também pode fazer isso por velocidade de sedimentação, é uma outra técnica não muito utilizada,
Espalhamento de luz ou difração a laser, isso sim é uma técnica muito robusta, cara, que não é em qualquer laboratório ou empresa que você, ou indústria que você vai ter. Isso é muito utilizado, muito mais na pesquisa, no desenvolvimento de novas formas farmacêuticas, porque o equipamento é muito caro, e você tem uma especificidade maior do tamanho da partícula, e também por microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, tem outras técnicas que você pode analisar o tamanho da partícula. Aqui, para o nosso caso, do preparo de pós, a gente vai ficar com tamização, granulometria, que é o método clássico e mais utilizado. Professora, Diga. esse último que a senhora falou que é caro é pelo espectrofotômetro, não, né? Não, é um microscópio de varredura. Que tem o MEB, né, de microscopia eletrônica de varredura, e tem o MIV, que é microscopia... eletrônica de varredura e... Eu até trabalhei já com isso, que é para não. Eletrônica de varredura e de transmitância. Tá? Ok. Beleza? Aí são muito caros, né? E você vê a partícula mesmo, você consegue medir o tamanho dela pela microscopia mesmo, pelo microscópio. Então, são técnicas muito mais utilizadas na pesquisa, né? A gente fala P&D, pesquisa e desenvolvimento, do que no cotidiano. No cotidiano, a gente faz o uso da granulometria, né? A tamização. O equipamento que eu falei para vocês é esse aqui, né? Você tem aqui essa base que vai dar a vibração, né? Essas peneiras. As peneiras estão interpostas. Em cima você tem uma peneira com uma malha. A malha de abertura é esses furinhos aqui, tá? Então, em cima eu tenho a peneira com a maior malha de abertura, né? E vou aqui interpondo até chegar na menor malha. E aí, quando você vibra, quando o equipamento vibra, o sólido, os pós que estão aqui em cima, ele vai caindo, né? E aí vai ficando retido em cada malha. É por isso que eu consigo fazer o cálculozinho de quanto, da proporção que ficou retida em cada malha, ou que passou por uma malha, e classificar se o pó é grosso, se o pó é fino, se o pó é muito fino, e etc. Então, esse é o processo de granulometria, né, tamização. Então, as partículas, elas passam por uma série de tamizes, que é o nome que se dá a essas peneirinhas lindas aí, caríssimas, tá? O tamanho dos tamizes é conhecido, né, e aí você tem tamanhos sucessivamente menores, e a proporção de pó que fica retida em cada tamiz, para você fazer lá o cálculo, né, aqui, ó, mais ou menos isso que você tem, depois você coloca 100 gramas, 50 gramas, depende da metodologia que você está utilizando, tá, na análise granulométrica. E aí, depois da vibração, ó, você vai ter os pós retidos, né, em cada malha específica, né, e aí você vai fazer a pesagem. E aí sim, eu vou calcular a massa retida pelo tamiz, fazendo o peso, né? Fazendo a proporção dos pesos que ficaram retidos nas malhas. Aí eu tenho essa tabela de classificação, como eu falei para vocês anteriormente. E é isso, granulometria simples, eu vou determinar por tamização, que não deixa de ser peneiração, né? Peneira, né? Eu vou determinar pela tamização, né? O tamanho da partícula do meu pó. Agora, gente, quais as consequências da granulometria de uma partícula, de um pó? Primeiro, isso vai interferir em quê? Preenchimento de cápsulas, como eu havia falado anteriormente, e câmaras de compressão, porque, veja bem, eu vou mostrar para vocês que quando a gente faz a compressão de um comprimido, você coloca lá o comprimido, né, no funil, que vai escorrer, vai escoar, né, e ele vai entrar digamos, é uma forminha, né, depois eu falo o nome específico, tá? É uma forminha, a forma do comprimido, e essa forma, ela tem um volume específico a ser preenchido, né? E aí, o volume de pó que cai nessa forma tem que ser um volume correto, coeso, ou seja, para isso eu preciso de homogeneidade e homogeneidade no tamanho de partícula desses pós, tá? Para que haja o quê? Um comprimido com a quantidade correta do fármaco que eu quero obter. Então, quais são as consequências da granulometria, ou seja, o tamanho de partícula, preenchimento de cápsulas e câmeras de compressão de comprimidos. Vai influenciar no fluxo, né? A gente sabe que quanto maior a faixa de tamanho de partícula, pior, né? O seu fluxo vai ser prejudicado. A densidade é muito importante, a gente já sabe que densidade é inversamente proporcional ao volume,
Então, quanto menor a densidade dessa partícula, maior o volume. Isso vai interferir em quê? No preenchimento de cápsulas e das câmaras de compressão. Eu acabei de falar aqui, volume da forma farmacêuticas sólidas. Dissolução, solubilidade e potência, isso, o tamanho, a granulometria da partícula pode também interferir nesses parâmetros. Operação de mistura e secagem e sedimentação em suspensões. Então, essas são algumas consequências as quais a granulometria de um pó pode interferir ou pode afetar. Gente, alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Da minha parte, não, professora. Então, tá bom. Se ninguém falou, a gente vai passando. E, por fim, né, e não menos importante, nós temos a etapa da mistura. Eu coloquei, consegui, por sinal, esse GIF aí, gente, assim, parece até que é antigo, mas deve ser mesmo, viu? Lembra que eu falei para vocês da mistura? A mistura, ela é feita em equipamentos, né, geralmente equipamentos metálicos. Quando em pequena escala, a gente faz em sacos, que é o sacos plásticos, que é o caso, é como a gente faz lá no laboratório. Quem já fez essa disciplina, provavelmente deve ter feito mistura no saco. Mas quando você tem uma escala grande, uma escala ampla de produção de comprimidos, de pós, de cápsulas, você vai ter que usar um misturador, né, que caiba toda essa quantidade de pó. Nesse exemplo aqui, eu tenho um misturador de cone, em forma de cone. Então, ele fica ali rodando, né, com os pós, para que faça o quê? A homogeneização dessa mistura. E aí, gente, uma coisa que vai ser muito importante, eu acho que eu vou falar no outro slide. Vou ver se está aqui ainda, será que eu tirei? Aqui, ó. É a geometria, é a forma desse equipamento. Então, você vai encontrar misturadores na forma de U, na forma de um paralelepípedo, na forma de um cubo, né, naquela forma de cone. E esse desenho, essa ocupação, é muito importante no momento da mistura, tá? Mas eu vou falar depois sobre isso. Vamos lá, voltar. Então, nós temos a etapa da mistura, que não deixa de ser a homogeneização dos pós. Então, no processo de mistura, os pós devem ser semelhantes, ou seja, quanto ao tamanho, ter tamanhos muito similares entre si, forma e densidade das partículas para evitar o quê? A segregação, ou seja, a separação das partículas em camadas diferentes. Aqui eu estou mostrando o principal problema, né, da falta de homogeneidade no tamanho da partícula, que é a segregação de pós. Então, aqui eu tenho ó, pó composto com diferentes tamanhos de partícula, veja aqui pelas cores que os pós têm tamanhos diferentes. O que eu posso, se eu vou usar esse pó composto na sua forma original, como uma forma farmacêutica final, olha o que pode acontecer. A estratificação e segregação dos pós por tamanho de partícula. Mas como que eu posso resolver esse problema? Granulando, fazendo a granulação desse pó, né? E aí, quando eu tenho granulação, eu tenho o quê? Justamente a aglomeração dessas partículas de tamanho diferente em uma só partícula. E aí sim eu consigo resolver a questão da segregação dos pós. Tudo bem, gente? Então, misturas de pós de quantidades moderadas ou grandes podem ser eficientemente alcançadas com o uso de misturadores, né, que são esses equipamentos metálicos que eu acabei de mostrar. Na farmácia de aniquilação é comum o uso de sacos plásticos para a homogeneização de pós, como eu falei anteriormente, quando você tem um pequeno volume, tem uma técnicazinha que você faz utilizando o saco, que você consegue, sim, a homogeneização através da mistura desses pós, tá? Então, só para exemplificar os vários métodos de misturas de pós que nós podemos ter, né? Espatulação, vantagem, produz pouca compressão do pó, adequado para misturas eutéticas. Espatulação, gente, é quando eu uso uma pedra, uma bancada de granito, por exemplo, pego uma espátula, né, aquela, não vidraria não, gente, aquela, sabe como é que estou na minha cabeça? Gente, uma espátula olha isso, cabeça. Pra mim, espátula era talher, mas... Não, eu quero lembrar que é o nome que se dá, não é equipamento, utensílio. É um utensílio utilizado para misturas mesmo. Você consegue, inclusive, fazer com espatulação. A espátula ela tem um cabozinho, geralmente, e uma longa
haste, digamos assim, aí pode ser metálica, de madeira ou de plástico, tá? Então, você usa geralmente para fazer pasta, pomada, tá? Para misturar justamente a base semissólida a um pó. Ou você pode fazer também a mistura de pós através de espatulação num granito, por exemplo, ou uma porcelana, uma base de porcelana, tá? Qual é a desvantagem? É inadequada para grandes quantidades de pó. Então, tem baixa eficácia de homogenização quando numa quantidade maior. Então, espatulação você utiliza para processos de escala pequena, por exemplo, em farmácia de manipulação ou em laboratório. Mistura por trituração integral. Dá para fazer? Dá, isso é muito realizado em farmácia de manipulação. Você mistura o princípio ativo, né, com grandes quantidades de recipientes, através da trituração em grau com pichilo. Desvantagem, quando não se deseja a cominuição, né? O que é a cominuição? É a diminuição do tamanho de partícula. Então, quando você não quer diminuir o tamanho da partícula, só quer fazer a mistura, então não se usa a trituração em grau, tá? Aí os misturadores, que já são para grandes quantidades de pó, né, são aqueles equipamentos que eu falei para vocês agora há pouco, que mostrei no Incone. Aí sim, a vantagem, mistura eficiente, empregados na indústria. As desvantagens, obviamente, é o preço desse equipamento, tá? Gente, aqui é só para mostrar para vocês que existem algumas técnicas de mistura em grau que são utilizadas em farmácia de manipulação. Uma delas é a diluição geométrica. O que é a diluição geométrica? É você sempre ter uma proporção maior de adjuvante para misturar uma pequena quantidade do seu princípio ativo ou do seu IFA. E aí você vai fazendo isso de maneira paulatina, né? Sempre uma quantidade maior de adjuvante para uma pequena quantidade de fármaco, tá? Ou a outra forma é o método de adição em ordem crescente, né? Em ordem crescente de recipiente. Você vai começar pelo menor, no caso aqui o IFA, e sucessivamente para os recipientes que vão ter maior quantidade. Então, são só formas de você fazer a mistura em grau com pichilo. Os adjuvantes tecnológicos mais empregados na mistura de pós, eu falei anteriormente, só para relembrar, isso cai na prova também, os diluentes, os lubrificantes, antiaderentes e reguladores de fluxo, os deslizantes. Tipos de misturadores, né? A gente tem com recipientes móveis, eu falei para vocês, esses são os equipamentos mais utilizados na indústria, né? A mistura acontece por ação da força-gravidade, usados para mistura de sólidos secos. Então, são aqueles que ficam fixos e só girando. E também nós temos os misturadores com recipiente fixo e agitador, né? Mistura por ação mecânica do agitador, usados para misturas de sólidos com líquidos. Aí eu dei aqui uns exemplos, os mais utilizados. A gente vai ver que esses misturadores com recipientes fixos não só são utilizados para mistura de pós, mas também na granulação. É o exemplo aqui do maxilador da amassadeira, que eu vou mostrar um vídeo para vocês na próxima aula, que vocês vão ver que esse maxilador, ele é fixo, mas ele roda, né, ele gira, e aí ele vai preparando a massa úmida, aquela que vocês fazem na mão, para fazer o granulado no laboratório, aí tem um equipamento para se fazer isso. Os planetários, que parece uma máquina, como fala, gente, de fazer bolo lá, como é que é o nome disso mesmo? Batedeira. Batedeira, tá? E os de alta velocidade ou de alto cisalhamento, né, que são os Turrax, ultra Turrax. Vou mostrar também um vídeo na próxima aula sobre os Turrax. Então, esses são os misturadores mais utilizados, né, com recipiente fixo para mistura de pós. E aí nós temos os móveis, né, eu não vou entrar em detalhe aqui, não preciso, já falei para vocês que a gente tem na forma de U, na forma de paralelepípedo e cubos. Aqui, ó, um exemplo. Esse é um dos misturadores mais utilizados em indústria, gente. Misturadores em forma de V, desculpa, né? Não é V, tá? Em forma de V. Ai, Deus. Então, é esse aqui, você coloca a amostra, né? E aí ela fica girando, né? E você determina um tempo, tem toda uma condição de ambiente também, temperatura. Misturador duplo cone, que é o que eu mostrei no vídeo anteriormente. É só para vocês entenderem que esses equipamentos são equipamentos realmente utilizados para volumes maiores, por isso são mais utilizados em indústrias. E para finalizar, só para a gente relembrar mais uma vez, um dos principais problemas farmacotécnicos dos pós, enquanto forma farmacêutica final, é a segregação, que acontece pela falta de homogeneização do tamanho de partícula. É quando você tem uma ampla faixa de tamanho de partícula, isso vai
isso vai ter como consequência a segregação de pós, que é a separação de partículas sólidas, que ocorrem devido a diferenças de tamanho, densidade, formato, fluidez e coesão, tá? E coesão. E a eliminação desses fatores, claro, elimina o problema. Gente, ok? Professora, licença. Diga. É um Pode falar. pedido. Professora, você poderia disponibilizar esses slides para a gente? Eu não estou disponibilizando os slides, eu estou disponibilizando só as aulas. Professora? Não, porque há tempos eu não estou disponibilizando os slides, até porque eu já disponibilizo o vídeo que tem os slides, e quando, por experiência própria, das vezes que eu disponibilizei os slides, os alunos não prestam atenção na aula, já está difícil a atenção com aulas remotas, então é por isso que os slides eu não disponibilizo o vídeo que fica aí para vocês assistirem. Porque assim, eu estava querendo falar um outro problema para a senhora, porque assim, às vezes, por exemplo, como eu perdi a aula